Bom, queridos, vamos seguir nossa bela história. Quando seguimos a história dos reis, a Escritura Sagrada, sempre aqui numa pontinha ou na outra, sempre tem uma coisa para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento. Ainda que o texto pareça assim tão complexo, tão cheio de informações, né? O livro de Reis, também o livro de Crônicas, tem muitas informações, muitos detalhes. Isso fazia parte, né, do interesse dos reis, registrar todos os acontecimentos, todos os pormenores. E a Bíblia Sagrada achou por bem trazer essas informações. O texto diz que Salomão reinava sobre todo Israel. E havia uma cúpula de homens, aqui não preciso mencionar todos eles, homens de grande valor, desde os comandantes, pessoas que sustentavam o reino, pessoas que tinham todo o prazer em estar com ele. E havia um episódio aqui que a gente vai poder lá na frente acompanhar os pormenores disso aqui. É porque o rei tinha uma gama de pessoas ao redor. Imagine para um homem que tinha um reino que desde Dan até Berseba, até a terra dos filisteus e até perto do Egito, tudo isso estava sob seu comando. E os que estavam nas terras estrangeiras lhes pagavam tributos, e estava todo mundo debaixo do comando de Salomão. Davi havia deixado um grande legado, conquistou todos os povos ao seu redor, deixou todos eles dominados. Salomão reinava de maneira pacífica, o seu reino era rico e ele tinha tudo o que ele precisava. Então você pode imaginar, pelo quadro de pessoas que tinha dentro do seu palácio, entre os homens, sacerdotes e tantos outros comandantes, guarda real, sem contar com a gama de mulheres, ele precisava de uma fartura imensa para manter o seu palácio funcionando, de forma que cada tinha uma incumbência, cada intendente tinha uma incumbência de fazer o fornecimento dos mantimentos pelo menos uma vez um mês por ano. Então dividia-se aí entre os povos e cada tribo trazia o mantimento para a mesa do rei. O rei ficava só de braços cruzados, reinando às custas da paz. Era fácil para ele. Tudo que Davi conquistou na espada, Salomão já tinha em mãos, era rico, o povo lhe servia, lhe dava presentes, e ele sobressaía em todos os termos, acumulou várias riquezas. E tem um detalhe aqui que não foi dos melhores, porque ele também criava cavalos, e não era muito comum dos povos de Israel. E lá no começo, nos livros das leis dos levitas, eles não eram permitidos a criar cavalos. Salomão foi praticamente o primeiro dos reis de Israel a fazer uma criação de cavalos. Mas era, pois, os filhos de Judá numeroso como areia na beira do mar. Era uma quantidade absurda de gente. Então Deus havia feito uma promessa para Davi. Essa promessa estava sendo cumprida na vida de Salomão até o momento. Eu darei um reino, darei todo o poder a esse reino. E Salomão tinha tido a sua experiência com Deus, conversou com Deus, e Deus lhe fez promessas. Nas promessas Deus fez com que ele disse: olha, você não pediu riqueza, mas eu vou te dar riqueza. Você não pediu que eu derrotasse os seus inimigos, mas eu vou te dar muito mais do que isso. Você não pediu glória para você, não pediu fama, mas eu vou te dar toda a glória e toda a fama que um rei nunca pensou em ter. Você só pediu sabedoria, e eu vou te dar essa sabedoria, além de tudo mais que você pediu. Ou seja, não terá nem antes de ti, nem depois de ti, alguém que vai ter tanta sabedoria como será a tua. Então, tudo que ele pediu foi atendido, e o que ele não pediu também. E foi atendido de maneira abundante. Salomão, então, tinha toda a glória do mundo. Só que Deus havia dito também para Salomão uma coisa. Essas primeiras promessas não estavam condicionadas a nada. Essa primeira promessa foi: ele estava na presença de Deus, buscando ao Senhor. De repente o Senhor lhe apareceu, ele sonhou, ele dormiu, ele caiu no sono.
E ele sonhou e Deus lhe apareceu no sonho e disse: Salomão, você pode pedir o que você quiser. E Salomão disse assim: ah, meu Deus, o Senhor já fez muita coisa. O Senhor me colocou no trono do meu pai. Meu pai foi um homem abençoado, teve o privilégio de colocar o seu próprio filho no trono. E com certeza o Senhor deu isso a ele porque ele foi fiel e foi obediente à tua palavra, andou nos teus caminhos, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E eu não tenho nem condições. Quando eu vejo essa multidão de gente aqui, esse reino, império tremendo, eu não sei o que fazer. Eu sou apenas uma criança. E eu não quero que o Senhor me dê nada, eu só quero que o Senhor me dê um coração sábio para eu discernir entre o bem e o mal e dirigir o teu povo. Foi muito humilde e muito sensível a oração. Deus se agradou desse pedido de Salomão. Olha, impressionante. Você não pediu riqueza, nem pediu que eu matasse ou destruísse os teus adversários. Por isso eu vou te dar mais. Esse pedido não estava condicionado a nada. Deus deu e simplesmente. Mas tinha um outro pedido que Deus fez uma condição. Se você for fiel, como foi Davi teu pai, se você andar no meu caminho, como ele andou, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E é claro que Deus está falando do seu monoteísmo, da adoração única e exclusiva ao Deus de Israel. Então eu te darei vida longa. Essa vida longa estava condicionada à sua fidelidade. Te darei o que você vai conseguir colocar teu filho no trono, e vai ser de geração em geração. O reino prosperará. E Salomão começou a fazer a sua primeira colheita. Os primeiros anos do reinado de Salomão foi de glória, foi de riqueza, foi de sabedoria, esbanjando toda a glória que o Senhor havia colocado na sua vida. Os homens, a paz no reino. O texto diz que Israel vivia, Judá e Israel habitava confiado, cada um debaixo da sua videira. Ou seja, a prosperidade não era só do reino, não era só o palácio que era próspero, não. Você pode imaginar assim, todo mundo ficava lá debaixo da sua videira, da sua figueira. Eu poderia imaginar, se fosse nos dias de hoje, seria o seguinte: Israel estava vivendo numa paz tranquila, que todo mundo tinha a sua casinha, tinha o seu conforto, tinha na sua terrinha, tinha o seu gadozinho, tinha a sua, estava todo mundo vivendo na maior paz do mundo. Porque todo mundo tinha a sua. Se todo mundo tinha a sua videira e a sua figueira, todo mundo tinha um lugarzinho para morar. Já pensou que lugar bom, hein? Já pensou que paraíso esse? Não tinha essa história de, eu estou dependendo do aluguel, eu estou precisando disso, eu estou morando de favor aqui com não sei quem, estou precisando que alguém me ajude nisso aqui, eu estou pagando aluguel muito caro. Você já pensou a dor que é você trabalhar o mês inteirinho, depois você tirar, um dia desse eu vi irmão dizer assim, tirar assim 10 notinhas de 100 todo mês e entregar assim para ir embora, sem nada, sem voltar mais nunca, e não está investindo em nada, não está construindo nada para si, está só investindo para outras pessoas. Imagine, e quem tira 20, quem tira 50 e faz a mesma coisa, todo mês aquela coisa toda, não tem de onde. Agora, nesse contexto de Salomão, o povo estava vivendo na paz. Deus havia dado provisão a todos eles, estavam todos fartos, eram numerosos como a areia no mar, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira com o Egito, e todos esses povos estranhos lhe pagavam tributo, todos os dias da sua vida. E era o provimento diário de Salomão, 30 coros de flor de farinha, e 60, eu imaginei que parece que cada coro desse devia dar pelo menos uns, me parece que 6 e alguma coisa de alqueire, de terra, de cereal, que era em torno de 25 litros cada um. Então 26 vezes 25 dá uma quantidade bem 150, vamos colocar 150 vezes 30, só a farinha. Aí morria todo dia 10 bois cevados, 20 boi de pasto, 100 carneiro, e gazelas e veados e corços e aves cevada, ninguém nem contava. Todo dia. Esse reino era pobre. Todo dia morria 10, 30 boi para alimentar o povo da casa, do palácio.
30 boi, 100 carneiro e infinitas aves e veados e gazelas e tantas outras coisas, porque ele dominava sobre toda a região e todos os reis aquém do Eufrates, de ponta a ponta. Judá e Israel, além de tudo, além de suas terras, todo mundo morando debaixo da sua casinha, com a sua figueira, com a sua videira, e desde Dan até Beceba, todos os dias do rei, do rei Salomão. Ele criava 40.000 cavalos em estrebaria para os seus carros, 12.000 cavaleiros. Fornecia, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, a saber, todos quantos lhe chegavam à mesa. Todo mundo era sustentado, em outras palavras, pelos outros. O rei tinha tudo isso na mão. Não foi buscar na espada, não foi buscar na força, não foi buscar na lavoura.